Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês duas ideias de presente que Mozão e eu demos no final de ano. Não pensem nesse presente só como final de ano, tá? Na verdade o Mozão teve a ideia, eu fiz. E eu achei que foi um presente simples, mas que fez total diferença para quem ganhou, tá? Infelizmente eu não tenho mais nenhum aqui para mostrar ao vivo com vocês, porque a gente já deu, né? Mas eu fiz dois modelinhos de porta-retrato. O primeiro, Mozão tem 3 irmãos, né? E eu não sei, a gente sempre tem presentinhos para dar de final de ano e dificilmente a gente tem dinheiro para presentear todo mundo, né? E como vocês sabem, ano passado a gente casou e o que mais fez sucesso ali foi o fato de ter fotógrafo profissional, então todo mundo teve foto no casamento, as fotos renderam muito. E a mãe do Mozão, minha sogra, né? Ela sempre pede para tirar uma foto com toda a família junto e adivinhem só que a gente aproveitou, né? Então, peguei porta-retratos, né? Aquele simples com moldura retangular. Peguei o tamanho para foto 15 por 21. A gente mandou revelar as fotos da família toda reunida e eu fiz os porta-retratos todos iguais para cada irmão, né? E junto eu coloquei ainda uma foto fora do porta-retrato para ficar opcional, né? Para quem ganhou, uma foto dos irmãos e o casal de noivos no dia, né? Então eu, minha cunhada, Mozão e o irmão dele, cada um fez uma foto e a gente mandou separado junto. E vou te dizer que além de não ter ficado caro, foi um presente que marcou todo mundo. Todo mundo, a hora que abriu a embalagem e deu de cara com o porta-retrato, ficou super emocionado. E muitas vezes a gente fica pensando em presente, e não tenho dinheiro, tá apertado, o que eu vou dar? E foi um presente super simples, super fácil de fazer e que alegrou com certeza todo mundo que ganhou, tá? O segundo modelo de porta-retrato eu mandei pros meus enteados, né, com a mãe deles e o padrasto. Aí, como era um porta-retrato só, eu peguei um que tinha aqui sobrando, que era maior, em forma de casinha, né? Também trabalhei bem simples e ficou uma graça. E daí também mandei uma foto da família completa e coloquei no porta-retrato deles a foto de casamento da mãe deles com o padrasto, que também ficou linda. E como eu disse pra vocês, né, é uma coisa que marca muito, simples, não custa caro e é super legal ver o rosto, o semblante da pessoa que ganhou. Então, assim, nós demos de fim de ano, mas com certeza é uma dica para vocês para dar de presente por qualquer motivo durante o ano, porque é muito fácil de fazer, fica bonito, marca e acaba sendo um presente muito especial. Então, eu espero que vocês gostem de dividir o projeto desses dois porta-retratos com vocês, tá bom? Por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Espero que vocês gostem. Vamos pra parte boa? Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei o meu porta-retrato e eu dei o fundo em todo ele com o craft. Eu já pintei, inclusive, atrás, para já deixar tudo certinho aqui com o acabamento dele. Agora eu vou pegar o café com leite e eu vou sombrear só essa borda aqui de fora do nosso porta-retrato. Agora eu vou pegar esse stencil aqui de folhas, ele já tá até bem usado. Vou pegar o branco e eu vou jogar algumas dessas folhas com o branco em volta do nosso porta-retrato. Esse branco, ele tem que estar bem fechadinho, tá? Não é para deixar ele falhado, ele tem que estar bem fechadinho, porque como o nosso porta-retrato é muito estreito, não vai ter muitos detalhes nele. Então, as folhas têm que estar bem preenchidas.
Isolei com fita crepe aqui, fiz uma borda na parte interna do nosso porta-retrato. Essa borda tem mais ou menos meio centímetro, tá? Eu fiz no olho mesmo, mas ela é bem estreitinha. Eu vou preencher o fundo dessa borda com essa tinta metálica que eu tenho, que ela é marrom, tá? É uma tinta metálica marrom. Se vocês não tiverem, pode ser uma tinta metálica ouro velho, pode ser algum outro tom que vocês tenham metálico que seja neutro, tá? Que não seja, sei lá, um vermelho metálico, não daria certo aqui, uma cor mais fechada metálica, tá? Mas se vocês não quiserem usar tinta metálica, não tem problema nenhum. Vocês podem preencher o fundo aqui com uma tinta marrom, tá? Não tem problema. Eu vou colocar esse marrom metálico, porque como nossa moldura é bem estreitinha, essa tinta metálica ela vai dar um charme a mais aqui na nossa moldura. Agora eu vou pegar o breu e eu vou escurecer as pontas aqui do nosso porta-retrato. Vou fazer com o pincel chanfrado, eu vou fazer uma sombra penteada nas pontas, mas quem não quiser pode pegar o breu, um pincel chato de cabo amarelo e fazer só uma pátina seca aqui nas pontas, que também dá certo. A intenção é só escurecer mesmo os cantos, então tanto com o pincel chanfrado quanto com o pincel de cabo amarelo aqui, o resultado vai ser o mesmo. Bom, aqui o que eu fiz? Eu peguei esse recorte da palavra amor e eu fiz um emboss branco. Como eu falei pra vocês, o porta-retrato ele é estreito, eu não posso fazer muita coisa nele pra chamar atenção, né? Ele é bem estreitinho. Então aqui, ao invés de pintar de branco, eu fiz o emboss de branco pra ser um detalhe a mais no nosso porta-retrato. Aqui só falta... Amora. Só falta eu retocar as laterais com o preto para dar acabamento. É bem importante para o resultado final da nossa peça não ficar feio. Bom, retoquei aqui o recorte que eu fiz o emboss com o preto. Aqui atrás eu já pintei de craft, tanto atrás quanto pininho, né? E eu passei verniz em tudo. Nesse recorte, como eu fiz emboss, a gente não passa verniz, tá? Não precisa. Então, eu passei verniz no porta-retrato separado e depois eu colei o nosso recorte aqui. Fica uma lembrancinha personalizada, né? Fica uma peça decorativa diferente, super especial e muito, muito, muito fácil de fazer. Nesse porta-retrato, o que eu fiz? Eu peguei essa camada do meio e eu fechei o fundo dela com o branco folk. E antes de eu começar a sombrear aqui essa nossa camada, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar a moldura aqui do nosso porta-retrato e eu vou riscar com um lápis esse contorno aqui da casa. Do love não precisa, eu vou fazer só o contorno aqui principal, que é essa moldura em forma de casa mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou sombrear o contorno da nossa moldura, aqui por fora da abertura aqui, ó, que vai ser o encaixe da foto, né? E nas marcações aqui, a laser da nossa moldura, eu vou sombrear tudo com o craft.
O que eu vou fazer? Ainda com o craft, eu vou pegar esse stencil aqui de folhagens e eu vou fazer aqui no nosso fundo, mas eu vou fazer ele falhado. Então, alguns pontos eu vou deixar ele mais forte e outros eu vou deixar faltando tinta proposital. Agora, eu vou pegar o cravo e eu vou sombrear do lado contrário aqui dos nossos riscos, aquele lado que eu deixei sem o sombreado, tá? E eu vou sombrear também as quinas, então eu vou sombrear aqui na ponta, nessas duas pontas e nessas duas pontas aqui de baixo. Agora, eu vou pegar minha fita crepe e eu vou fazer uma moldura aqui por fora do centro, aqui do encaixe da nossa foto. Vou fazer uma moldura de mais ou menos meio centímetro de largura, uma moldura bem fininha. Agora que eu passei a espátula para não ter perigo de vazar tinta por baixo, eu vou fechar o fundo dessa moldura, né? Vou pintar até cobrir totalmente com o breu. Feito isso, eu vou pegar agora esse stencil aqui, que é de cozinha, né, de pão, mas eu vou aproveitar esse detalhe de cima aqui, que é super versátil. Eu vou encaixar ele aqui nas pontas da nossa moldura. Vou ver aqui aonde que ele se encaixa melhor. E eu vou tomar como guia essa gota aqui, ela tem que estar no centro dessa marca laser. Então, ó, eu vou encostar na moldura, tá? Eu tô encostando aqui a borda do stencil na borda da moldura. A nossa gota tá aqui no centro, então eu vou fixar aqui. E eu vou pegar 2 pedaços de fita crepe e eu vou encaixar, ó, aqui nesse redondinho. Pra ele ficar com o acabamento reto aqui, da onde tá saindo da nossa moldura. E eu vou preencher esse detalhe aqui também com o breu.
Agora nós vamos começar a trabalhar aqui a moldura do nosso porta-retrato. O que eu vou fazer? Vou pegar o craft e eu vou passar uma demão aqui em tudo, porém eu não vou secar. Feito isso, eu vou continuar com o meu rolinho aqui com o craft, vou pegar um pouco de cravo. Deixa eu pegar aqui. E eu vou carregar o rolinho. Ó, carreguei aqui, espalhei em todo o meu rolinho. E agora, eu vou vir nesse fundo craft molhado com a mão bem leve. E eu vou cruzando as passadas com o rolinho. Ele vai ficar um manchado. É importante que eu não aperte o rolinho para não ficar muito pesado, tá? Eu posso e devo ir cruzando as passadas com o rolinho, mas nunca apertar ele, sempre com o peso do próprio rolinho, tá? Vou fazer isso em toda a nossa moldura. Não sequei, ele ainda tá molhado. Vou pegar o branco e vou pegar outro rolinho, tá? Agora não pode ser o mesmo. Vou carregar aqui o meu rolinho com o branco, vou espalhar bem pra tinta pegar em toda a espuma dele, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui no nosso fundo com a mão bem leve. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Vou cruzando do mesmo jeitinho. Se eu achar que vai ficar muito branco depois, eu posso voltar com o meu rolinho anterior e ir cruzando em cima para amenizar, tá? Então, se eu quiser mais branco, eu posso ir fazendo aqui normalmente, cruzando o rolinho. E se eu quiser menos branco, eu posso ir dando uma apagada, entre aspas, no branco, passando o rolinho com as cores anteriores. Assim que ficar da forma que vocês queiram, tá? Eu não quis escurecer muito, eu deixei um pouco mais do branco aparecendo para dar uma equilibrada aqui com o fundo do nosso porta-retrato. Agora é só secar bem. Isolei aqui a parte de baixo do nosso love para poder trabalhar um pouco aqui na nossa palavra. Eu vou pegar o breu e um pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o tamanho 24. Eu acho que trabalhar com um tamanho maior vai ser melhor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pátina seca aqui na parte de baixo da nossa palavra, para começar a dar uma realçada nela. Feito isso, agora eu vou aproveitar o meu pincel de cabo amarelo com o breu e eu vou escurecer os cantos aqui do nosso porta-retrato, também fazendo a pátina seca.
Encaixei aqui uma fita crepe para não ter perigo de sujar a moldura. Agora eu vou pegar o branco, vou pegar outro pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o tamanho 22, e eu vou fazer uma luz seca aqui na parte de cima da escrita Love. Por que que é luz seca e não um pátina seca aqui no caso? A técnica é a mesma, tá? Só que como eu tô usando uma cor clara para iluminar a parte de cima da nossa escrita, aí a gente chama de luz seca. Bom, para finalizar aqui o nosso porta-retrato, o que que eu fiz? O fundo aqui, onde vai a foto, eu já sabia que a foto que eu tinha mandado revelar era menor do que o espaço aqui do nosso porta-retrato. Então, o que que eu faço para não perder a foto nesse caso? Aqui a foto era para ser 15 por 21, mas eu revelei 13 por 18. Então, assim como na moldura aqui, eu fiz com o breu, eu continuei o breu aqui no fundo, então vira como se fosse uma moldurinha em volta da nossa foto e acaba até realçando mais ela, tá? Então eu virei o breu aqui nesse fundo para dar o acabamento e acaba virando um detalhe também para a foto. Retoquei aqui todas as laterais do nosso porta-retrato de preto e eu virei o preto aqui atrás para dar acabamento. Quem não quiser pintar de preto, eu virei por conta da continuação aqui do laser, vocês podem pintar com uma cor mais clara, podem pintar com o cravo, com o breu, com o próprio craft, tá? Não tem problema nenhum, o importante é ter acabamento atrás da peça. Passei verniz em tudo, colei aqui a foto e eu coloquei esse cristal da lua para dar um detalhe. Como eu peguei essa foto aqui, que é uma foto de casamento, é uma foto bem bonita, eu quis fazer o porta-retrato trabalhado, porém o mais neutro possível, para não brigar com essa foto, tá? Eu usei aqui esse porta-retrato, mas vocês podem pegar toda a técnica e os stencils que eu usei aqui e replicar num outro porta-retrato. Pode ser um porta-retrato mais simples, de moldura, como o outro que eu fiz. Vocês podem aproveitar em qualquer tipo de porta-retrato. Então, não se prendam a esse modelo de porta-retrato, tá? Quem não tiver, pode utilizar as ideias e técnicas em outro modelo de porta-retrato, que com certeza vai ficar bem legal também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.